Olá, este é o canal ProLeitura. Eu sou o professor Manuel, sou formado pela Universidade Unesp e estou aqui para trazer para você que está se preparando para os vestibulares a obra Mayombe, do escritor angolano Pepe Tela. Eu espero que possa ajudar um pouco a se preparar para esses vestibulares, especialmente essa obra cobrada pela FUVEST. Se você gostar do vídeo, por gentileza, inscreva-se, dê o seu like, isso vai ajudar o canal a poder trabalhar mais para ajudar os vestibulandos. Então, seja bem-vindo, vamos começar. Nosso livro chama-se Mayombe, foi escrito por Pepe Tela, e para começar nossa aula a gente precisava pensar o que significa Mayombe. E é importante que você saiba que Mayombe é exatamente isso que está aparecendo aqui. Uma floresta, uma imensa floresta que fica situada na região de Cabinda, um território em Angola, mas que fica separado do todo do país. Logo abaixo você vê uma imagem dos guerrilheiros e essa é a imagem que vai permanecer no livro todo. Muito bem, o que a gente precisa entender também é um contexto histórico em que a obra foi produzida. Nosso escritor Pepe Tela, ele era guerrilheiro, pois é, ele trabalhou duramente, né, ao lado dos guerrilheiros, ele enfrentou a floresta, ele participou de lutas armadas, se dedicou bastante a ajudar o processo de libertação. Então, para quem não sabe, Angola era uma colônia de Portugal e vivia sob domínio português até 1975, foi o ano da libertação. E o movimento popular pela libertação de Angola, um exército revolucionário, ele contribuiu decisivamente para que isso acontecesse, a expulsão dos colonos portugueses e a aceitação de Portugal da independência de Angola. Então, é assim que começa a nossa história. Muito bem, a gente vai falar um pouquinho dos personagens dessa história e nós estamos falando de guerrilheiros. Os nossos protagonistas, eles são guerrilheiros que adotam nomes de guerra bastante estranhos, mas a função desses nomes de guerra é despersonalizar, em princípio, o homem e torná-lo um soldado e melhorar esse entrosamento do grupo a partir desses nomes que são escolhidos às vezes pelo próprio guerrilheiro e às vezes pelo grupo. Muito bem, a gente começaria apresentando o comandante sem medo. Ele é um líder impecável, um sujeito corajoso, destemido, ele é o primeiro no comando do grupo, existe uma hierarquia ali entre os guerrilheiros, quem comanda, quem decide é o comandante sem medo. Abaixo dele na cadeia de comando está o comissário político, um jovem ainda guerrilheiro, já alçou o posto de comando, mas eles têm ainda um problema aí tribal, uma desconfiança do comissário em relação ao comandante por uma questão relacionada às origens. Muito bem, o terceiro é o chefe de operações, não tem uma participação necessariamente decisiva na obra, mas ele faz parte aí do grupo que está na floresta do Mayombe enquanto a história se passa. Muito bem, a teoria é o professor, logo que começa a história, esse professor teoria, ele está machucado, um joelho cortado, ele quer prosseguir com a guerrilha, insiste, quer dar uma de macho, quer ficar ali no meio do grupo. Eles acabam permitindo que ele fique e não há maiores complicações. Pagua Actina é o enfermeiro, um personagem totalmente secundário, não tem nenhuma participação decisiva dele. VV é um jovem guerrilheiro, inexperiente, assustado, ele acaba criando no final lá uma confusão, mas já isso se explica para você. E aí nós temos o Ingratidão do Tuga. Quem que é o Ingratidão? O Ingratidão é um cara que ele vai revelar o lado sujo de todas as organizações. Ele é um cara desonesto, ele vai roubar no grupo e ele vai ser duramente censurado e punido por ter cometido esse roubo. Muito bem? Além deles, um personagem bastante interessante é o personagem Mundo Novo. Mundo Novo é um guerrilheiro brilhante, é um sujeito absolutamente estudioso, conhece a ideologia, né, da esquerda, ele foi escolhido inclusive para um posto de comando mais tarde, porque ele é um sujeito absolutamente preparado politicamente, ideologicamente para fazer a revolução. Junto com ele nós temos Lutamos. Lutamos é original de Cabinda e ele sofre uma espécie de preconceito, porque a região de Cabinda, estando sob domínio português, contava com o apoio dos moradores lá de Cabinda, e o povo ali então é meio que tratado como traidores da revolução.
Mas de qualquer forma não há maiores complicações, lutamos é o guia na floresta, é ele que conduz os guerrilheiros para todas as ações dentro do Mayombe, tá? Junto aí com ele temos o Ekui Ekui, é um personagem secundário, mas é ele quem protagoniza o roubo de uma nota de 100 escudos de um dos trabalhadores lá da floresta. E depois dele ter roubado, o personagem Ingratidão do Tuga rouba dele enquanto ele dorme, e aí a confusão se instala em função desse roubo. Muito bem, nós temos o personagem Milagre, a importância dele, a significação dele é porque ele é um revoltado, né? Ele teve o pai morrendo de forma cruel, e ele é um sujeito absolutamente revoltado e tribalista. Ele tem uma questão muito séria de preconceito em relação às origens dos guerrilheiros. Vamos lá, Moatiambua. Moatiambua é um destribalizado. Isso é uma qualidade boa. Na verdade, ele não se importa muito com a origem das pessoas, ele se importa com a revolução. Ele é um modelo aí a ser seguido de atitude política e ideológica, ok? Além desses personagens que são os guerrilheiros propriamente dito, nós vamos encontrar outros dois personagens que vão ser decisivos aí no decorrer do romance. O primeiro é o André. O André é um político, né? E político não precisa falar muito. Um político, ele se daria muito bem no Brasil, porque ele é um cara simplesmente que não se importa. Ele só quer saber de ter vantagens do cargo que ele ocupa. Infelizmente, o André é um homem de palavras, ele não é um homem de ação. Ele está na guerrilha porque ele acha bonito, ele está na revolução porque ele quer colher os frutos, né, da fama de ser um revolucionário, mas ele só pensa em si mesmo, tá? Essa é a história do André. Ondina é a personagem feminina do romance. Ondina é a professora lá na base, ela ajuda na instrução dos jovens que querem entrar para a guerrilha, ela os ensina a ler e escrever, ela é noiva do comissário, que é o segundo em comando do grupo de combatentes que a gente viu momentos atrás. Ela é uma mulher insatisfeita, ela é uma mulher entristecida, ela vive num país onde a mulher não é respeitada, ela não é valorizada, o país é comandado por homens com ideologias absolutamente machistas e sexistas. Na verdade, a Ondina ela representa na obra um questionamento, a posição da mulher, a situação da mulher africana na sociedade em que eles estão vivendo, ok? Muito bem, vamos passar agora a apresentação dos capítulos, vamos dizer assim, como entender essa obra a partir de uma leitura linear, né? Capítulo a capítulo. Muito bem, começamos com o grupo de guerrilheiros. Capítulo 1, eles têm uma missão, e a missão deles é assim, eles vão atacar um grupo de madeireiros que servem aos colonos portugueses. Eles vão até esse grupo e a ideia original é prender esse grupo, interrogar esse grupo e convencê-los, na verdade, instruí-los acerca da revolução e torcer para que eles entendam essa mensagem revolucionária e possam de alguma forma contribuir com essa revolução. A intenção não é machucar esses madeireiros. Muito bem, depois dessa ação se descobre o roubo de Ingratidão do Tuga. Ele vai ser duramente criticado pelo comandante Sem Medo e vai ser desligado do grupo, ele vai ser levado para a base na cidade vizinha de Dolisie e lá ele vai ser, digamos, informalmente julgado e condenado à prisão por colocar a perder a ideologia da revolução. Os revolucionários não querem ser conhecidos como ladrões comuns, gente que pegou dinheiro de pessoas pobres, trabalhadores da floresta. A parte bonita desse primeiro momento da obra é a apresentação da floresta, a sua grandiosidade, a sua riqueza, a sua força, os seus perigos. O narrador faz uma descrição belíssima da importância da floresta nesse processo de luta da guerrilha pela libertação de Angola, ok? Um segundo momento para se destacar no primeiro capítulo é o momento em que o comandante Sem Medo ele faz uma preleção para os trabalhadores e explica para eles os motivos da revolução e por que eles devem se aliar aos revolucionários. Vale a pena conhecer esse capítulo 1 por esse prisma, por essa ideia inicial. Muito bem, vamos ao capítulo 2, intitulado A Base. Esse capítulo inicia com uma revelação. Os guerrilheiros na floresta, eles estão sem comida, eles estão sem recursos, eles não têm como proceder com a luta, não têm como continuar em combate, porque está faltando o que comer.
Comissário é o guerrilheiro escolhido para ir até Dolisie, buscar essas provisões. O que acontece é que o interesse dele em ir para lá é porque a noiva dele, a professora Ondina, ela está lá na base e ele gostaria de ver a noiva, acertaram esses detalhes e eles acabaram concordando que ele fosse. Chegando lá, o comissário procura André, que é o chefe da base, e o que ele descobre é aquilo que a gente já falou: o André é um cara simplesmente interessado em se dar bem. O André não está preocupado com os guerrilheiros, o André quer andar de jipe para baixo, para cima e pagar de chefinho lá da Revolução. O comissário, muito decepcionado com esse contato com o André, procura a noiva e eles acabam lá agendando uma espécie de encontro amoroso, e a curiosidade é que os dois saem desse encontro amoroso completamente insatisfeitos, sexualmente frustrados. Para eles não valeu, não foi bom, e a impressão que dá é que a relação deles está a perigo. Muito bem, isso vai determinar os acontecimentos do nosso terceiro capítulo. Preste bem atenção, no terceiro capítulo vai acontecer a traição. Ondina pega uma carona com o André e conversa vai, conversa vem, decidem parar e namorar. O resultado disso é que eles acabam tendo um casinho ali, e houve testemunhas, aquilo espalhou-se pela vila, todos ficaram sabendo dessa traição. O problema é que o André, ele é de uma etnia diferente do comissário, e além das diferenças de origem, as diferenças ideológicas, aí o comissário vai ter mais esse motivo para odiar o André. O comissário já voltou para a floresta, já está no grupo de guerrilheiros, quando ele recebe uma carta da Ondina explicando que o traiu, e explicando o porquê, e explicando que não dá mais para continuar em função de ser moralmente impossível aceitar essa situação. Muito bem, o comandante Sem Medo conversa com o comissário, tenta fazer ele esfriar a cabeça, explica para ele que a vida tem dessas coisas, que essa mulher precisa que ele seja mais firme com ela, que ele não vá perdoá-la de imediato. Enfim, a fala de Ondina nesse capítulo revela a condição da mulher africana. Uma mulher que vive oprimida por uma sociedade machista e sexista, em que a mulher é relegada a uma segunda posição, e tentando se encontrar, tentando se conhecer e buscar uma posição que seja a posição ideal da mulher na sociedade. A Ondina quer ser livre, e esse adultério na verdade corresponde a uma necessidade de liberdade da Ondina. Alheio a isso, um outro acontecimento vai aparecer nesse capítulo 3. Os portugueses chegaram, estão armados, montaram um acampamento no lugar conhecido como Pau Caído. Bastante estranho o nome do acampamento, mas é isso mesmo. O acampamento se chama Pau Caído. Muito bem, no capítulo 4, estamos de volta ao acampamento da floresta. O nosso personagem Teoria, o professor, ele vai tomar um banho no rio e ele se depara com uma cobra. Essa cobra é uma surucucu, uma cobra grande e tal. E aí o nosso amigo Teoria, assustado, ele dispara a metralhadora sobre a cobra. E isso causa uma impressão diferente lá no acampamento. Escutam os tiros, o guerrilheiro VV entra em pânico e ele sai correndo, vai até Dolisie, onde está o comandante Sem Medo, para combinar lá e falar para ele que o grupo foi atacado pelos portugueses lá na floresta. O que ninguém sabe é que o Sem Medo está tendo uma noite de amor com a noiva do comissário. Ele a seduziu, conversaram na noite anterior, estão juntos, foram namorar, e o VV chega lá gritando, dizendo que foram atacados, que já são todos prisioneiros, que os portugueses vão, enfim, um verdadeiro tumulto. Sem Medo, com todo o cuidado de comandante que é, ele organiza um grupo, voluntários, ele coleta armas, ele coleta informações, e o grupo sai então em direção ao acampamento da floresta para, teoricamente, resgatar esse grupo. Quando chega lá, eles descobrem que foi tudo uma confusão. O Teoria acaba ganhando umas guardas extras, uma punição verbal, uma bronca, o VV é chamado a atenção, mas não houve nada demais, além desse pequeno susto. O que acontece agora é que esse grupo, já que estão armados, já que estão ali, eles decidem fazer um ataque ao lugar onde estão os portugueses acampados lá. O lugar chama-se Pau Caído, e os tugas, os portugueses, devem ser expulsos. Ok? Muito bem. Capítulo 5.
Bem, nós estamos agora falando o que vai acontecer depois da confusão da traição, daquele susto em relação à guerrilha. Muito bem, em Dolisie ficam decididas algumas coisas importantes. O André, por ter cometido adultério com a noiva do comissário, ele vai ser mandado embora da base, vai ser transferido para uma base mais longe, distante. A Ondina, por razões morais óbvias, ela não tem condições de continuar ali, não tem condições de continuar exercendo o papel de professora, porque ela foi denunciada publicamente ali pelo adultério, acaba indo embora também. O grupo então precisa de um novo comandante para a base, e esse comandante é escolhido o personagem Mundo Novo. Mundo Novo, ele é um personagem, como a gente já falou anteriormente, ele é preparado politicamente e ideologicamente para comandar a base, foi escolhido, uma boa escolha na opinião do comandante Sem Medo. Muito bem, lá na floresta vai começar um ataque aos portugueses e o nosso personagem comissário, frustrado, ofendido, magoado, ele decide dar uma demonstração de força. E aí ele vai fazer uma grande besteira, ele vai iniciar um ataque antes do comando do comandante Sem Medo, e o resultado é que toda a operação entra em risco. Sem Medo e Lutamos, os dois, tentam salvar a vida de comissário que está em risco real e acabam baleados, eles acabam tomando tiros, né, dos soldados portugueses. O resultado é que Lutamos morre imediatamente ali mesmo no campo e o comandante Sem Medo é levado ainda com vida para o acampamento. Ele acaba conversando com o comissário, ele tem tempo para isso, ele pede que seja enterrado ali na floresta. Os soldados se reúnem, cavam ali com o que tem à mão, as próprias facas servem ali para cavar uma sepultura onde é depositado o corpo do comandante Sem Medo. Muito bem, o livro vai chegar ao fim, é o epílogo. Muito bem. O nosso amigo Pepe Tela deu voz aqui no epílogo para o personagem comissário político. E o comissário faz uma bela revelação. Ele entende que a morte de Sem Medo mostrou muitas coisas. Por exemplo, que Sem Medo, sendo de uma etnia diferente da dele, comissário, morreu por ele. Deu a vida para salvá-lo, isso ele entendeu. Ele também entendeu que o problema fundamental da questão da revolução era a identificação dos guerrilheiros como sendo angolanos e não mais membros de distintas tribos. É essa a grande questão que se resolve na cabeça do comissário. Ele acaba concluindo que Sem Medo é um herói. E de fato ele é o grande personagem heróico da narrativa, o tempo todo tentando construir um ideal de revolução que finalmente foi apreendido pelo comissário político e vai fazer dele um grande líder a partir daí. Ok? Muito bem, chega a hora de falarmos um pouquinho da narração de Mayombe. O narrador aqui que organiza o texto, que te dá todas as informações, é um narrador em terceira pessoa bastante convencional. Qual que é a novidade? A novidade é uma só. O nosso Pepe Tela, ele dá voz de narrador a vários personagens. E aqui você pode observar no quadro o seguinte: Sem Medo vai falar. Em um determinado momento, ele é Kikongo e Sem Medo é um livre pensador. Isso significa que ele é um homem livre de preconceitos, livre de ideias que levem em conta a origem tribal dos seus comandados. Ele é um cara absolutamente aberto ao pensamento livre. Milagre é um personagem absolutamente difícil, ele é injustiçado, na opinião dele, pelos Kikongos. Veja, Sem Medo é um comandante, Sem Medo é da etnia Kikongo, Milagre é da etnia Quimbundo, e ele se sente humilhado e oprimido pelo chefe. Teoria, ele passa por uma situação bastante difícil, ele é mestiço. A mãe negra, o pai branco, português, colono. E aí o que nós temos é um personagem que sofre um preconceito invertido. Ele é discriminado, né? Ele sofre porque ele não é um negro, digamos, original. Ele é uma mistura e por isso ele é perseguido. Olham de torto para ele, acham que ele não é tão capaz de ser guerrilheiro como os outros angolanos aqui em questão. Muito bem, o comissário tem toda essa participação relacionada ao adultério da noiva, a própria morte do comandante Sem Medo. Sendo ele Quimbundo, ele vai aprender muito com Sem Medo, que sendo Kikongo, por exemplo, puniu o André, sendo da mesma etnia de André,
para proteger a dignidade e a moral de um personagem como ele, comissário, que era quimbundo de uma outra etnia. Portanto, aí anulando esse efeito do tribalismo. O André, sendo Kikongo, também narra a sua visão dessa revolução. E ele revela que é um homem absolutamente vazio de ideologias. Mundo Novo, sendo quimbundo, embora possa ter essa questão tribal, o nosso amigo Mundo Novo, ele tem uma sólida formação, ele é dogmático, é um cara preparado para assumir o comando do grupo, ok? Muito bem. E a língua portuguesa? O que nós podemos falar na língua portuguesa? Quando Portugal domina Angola, impõe a língua portuguesa como língua oficial, as escolas de Angola são obrigadas a ensinar o português, as crianças vão a falar o português nas escolas e vão aos poucos deixar de lado a língua tribal, porque toda a sociedade organizada, toda a sociedade mais modernizada em Angola vai então se organizar em torno desse idioma, o idioma do dominador. Ocorre que no primeiro capítulo, quando eles cercam o grupo de madeireiros e vão conversar com esse grupo, eles têm um problema bem prático. Vários dali falam só a própria língua, não conhecem os idiomas das outras pessoas de outras tribos. E a solução encontrada pelo comandante Sem Medo é uma solução inteligentíssima. Vamos falar em português. Você não fala essa língua, você não fala essa, então vamos falar em português. E eles se manifestam contrários. Por que falar na língua do colonizador? E o Sem Medo diz, é o único modo de todos nos entendermos. Isso cria uma situação bastante curiosa. Se em Angola você tem um terço da população que fala a língua umbundo, um quarto fala a língua quimbundo, mas uma parte fala kikongo, outra parte fala coco e outra parte dialetos e dezenas de línguas diferentes dentro do mesmo país, como que eu faço todas essas pessoas se entenderem? É falando a língua do dominador. Então a língua portuguesa ela tem um papel duplo. Ela serviu para a dominação, mas vai ser ela mesma, bastante contraditoriamente falando, que vai ajudar no processo de libertação de Angola. É a partir dela que vai haver e vai se promover o entendimento entre as diferentes lideranças de diferentes etnias. Tudo bem? Olá? O livro faz um apelo. No decorrer da leitura, o que se percebe na figura do capitão Sem Medo, do comandante Sem Medo, é que existe um projeto. Esse projeto é um projeto de libertação, esse é um projeto de ganho da identidade, de conquista da liberdade. Mas para isso, algo vai ter que mudar, e essa mudança tem que ser nos homens. Essa mudança é a mudança das pessoas. As pessoas precisam deixar de lado suas etnias, suas tribos, suas crenças, as suas histórias, suas experiências de vida, os seus traumas, os seus ódios históricos. E o país, para se libertar, o país para viver como um país de todos, ele precisa realmente privilegiar essa mudança de personalidade. Novos homens com novas ideias e novas perspectivas, eles vão fazer um novo país, livre e para todos. Essa é a ideia da mudança dos homens. Vamos apresentar para você um comentário. Você pode ver aqui, Carmen Lúcia Tindosseco, uma estudiosa da obra do Pepe Tela. Ela escreve num dos seus textos belíssimos que Mayombe é uma floresta úmida, cheia de lama fecunda. É a metáfora do útero de Angola parindo a revolução. Isso é muito bonito, não é? Dentro da floresta, no seio da floresta, enfiados na lama, tomando chuva, passando calor, tendo que comer frutos da floresta, enfim, vivendo ali é que vão se formar esses guerrilheiros que vão libertar Cabinda e definitivamente ajudar no processo de libertação do país. Isso é muito bonito. A gente também tem um outro texto aqui que é de Sérgio Adolfo, um outro estudioso, e ele faz uma síntese do livro dizendo que a desorganização desse espaço restrito, relacionado com a tribo, com a política, a questão linguística e cultural de cada grupo de Angola, ela tem que ser desorganizada. Esse espaço restrito ele tem que ser desorganizado, e aí nós vamos ver então a ideia de uma reorganização de um espaço nacional onde as diferenças individuais elas não vão ter importância, elas não vão poder significar nada, porque elas não podem servir de obstáculo à realização do grande projeto nacional, ok? Muito boa a interpretação desses dois estudiosos aqui. Finalmente, colegas, eu queria mostrar para vocês a imagem do Pepe Tela.
Você vai ficar um pouco chocado às vezes, porque a maioria das pessoas entendem que um autor angolano devia ser negro. Pois é, o Pepe Tela é branco, o Pepe Tela é descendente de portugueses, conhecia as línguas nativas quando cresceu em Angola. Pepe Tela se formou, né? O Pepe Tela entrou para a guerrilha, o Pepe Tela tem alma angolana, lutou decisivamente para que Angola fosse libertada dos portugueses. E, curiosamente, um fato que você tem que lembrar também é que o livro do Pepe Tela, que conta essa história da Revolução, ele é um livro escrito em língua portuguesa. Mais uma vez, mais uma imagem contraditória da língua, que ao mesmo tempo que serviu de opressão, acabou libertando, e agora, na figura do Pepe Tela, vem nos mostrar, vem nos revelar tudo o que está por trás dessa bela história de luta pela liberdade. Eu queria agradecer a todos, espero que a aula possa ter ajudado. Não se esqueça, faça a sua inscrição, dê o seu like, ajude o canal a promover mais um pouco a literatura e que possamos ajudar você a fazer uma boa prova de vestibular. Tudo bem? Muito obrigado a todos, agradeço, ficamos por aí. Muito obrigado.